Novela Laços de Família, capítulo 130. Sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aqui a cidade de onde você assiste a novela. Vamos lá? Camila dormindo e Pedro entra no quarto dela. Pedro olha para Camila e chora, lembrando que Helena disse que ela é filha dele. Teresa chega e Pedro limpa o rosto. Depois pergunta se Camila está bem e se não tem ninguém da família ali. Teresa fala que Camila está bem e que Helena estava ali até agora há pouco, mas que Camila dormiu e Helena deu uma saidinha. Pedro fala que vai esperar para ver se Camila acorda e Teresa sai. Então Pedro chora olhando para Camila. Na outra cena, Helena e Ivete conversam sobre o que Helena deve fazer agora. E Helena fala que não vai se prender aos pequenos fatos. E o que importa é que ela fez isso para salvar a Camila. E depois diz que Camila vai aceitar bem, porque ela e o Pedro já se gostam. E uma vez ela até sonhou que o Pedro era pai dela. Mas Ivete diz que as coisas não são tão fáceis assim. Mas Helena diz que são sim, e que agora ela pode salvar a filha dela. E todo mundo tem que entender o que se faz por um filho. Depois diz que Miguel é quem mais vai entendê-la, porque já teve um filho entre a vida e a morte. Na cena seguinte, Miguel vê um livro e Ana chega e diz que tem vários cheques para ele assinar. Miguel mostra o livro para Ana e pergunta se não pode assinar amanhã bem cedo. Mas Ana pergunta se ele esqueceu que dia é amanhã e se ele chega tarde amanhã. Miguel fala que justamente porque é aniversário dele, ele tem que chegar cedo para trabalhar e garantir a aposentadoria. A cena vai para Cissa dizendo que vai fazer uma festa surpresa para ele e pergunta quantos anos o pai deles vai fazer. Paulo diz que 40 e tantos, mas Cissa diz que vão colocar só uma velhinha para não ter constrangimento. Ana chega e manda todo mundo ir trabalhar. Depois diz que Miguel confirmou que vem amanhã. Na outra cena, Viriato reclama que Ivete não para mais em casa e que ele nem sabe se está curado ou não, porque ela vive cansada e não dá nem para testar. Laerte fala que tem que ir, mas antes conta que a ex-mulher ligou e quer ter um relacionamento com o filho, mas que ele não contou para Antônia porque isso é problema de família. Na cena seguinte, Teresa chega e fala que disse que Helena estaria ali. Helena pergunta se Camila acordou e perguntou por ela, mas Teresa diz que não sabe se ela acordou, mas o primo dela ficou ali. Helena fica espantada e fala com Ivete que o Pedro deve ter falado com Camila, achando que ela já sabe. A cena vai para Camila dormindo e Pedro ao fundo. Camila acorda e vê Pedro, então ela sorri e estende a mão para ele. Camila pergunta quanto tempo Pedro está ali e Pedro diz que deve ter uns 20 minutos e que estava vendo ela dormir e pensando no que ela está sonhando. Camila fala que já nem sabe mais e diz que é capaz dela dormir de novo e não saber se ele estava mesmo ali ou se ela estava sonhando. Pedro diz que está ali sim e que veio para dizer que ama muito ela, agora mais do que nunca. Nesse momento, Helena entra correndo e Camila pergunta o que foi. Helena diz que veio de escada e faz sinal para Pedro não falar nada. Na outra cena, Alma comenta que Pedro estava muito estranho e que nunca o viu assim. Depois todos falam que homens são assim mesmo, mas Rodrigo diz que ele não é. E Alma diz que ele teve convívio com mãe e primas. E Glória diz que, pelo que se sabe, Pedro também conviveu bem com uma prima.
e Rodrigo diz que ouviu pelo Aras e continua convivendo. Na cozinha, Noêmia diz que estão felizes de novo e que não duvida se Alma já estiver de olho no próximo marido. Todos comentam que Rodrigo sempre quis a dona Alma. Em seguida, Noêmia diz que a nova empregada é alegre demais para o gosto dela e que ela já está no lugar de Rita, que vai ser despachada quando Rita tiver os bebês. Depois diz que Danilo está até pensando em trabalhar. Na outra cena, Danilo reclama que a Alma esvaziou a piscina, mas Edu fala que ele está pagando pelo que ele fez. Depois diz que acha melhor Danilo mudar de vida e procurar um emprego. E diz que vai falar com os amigos dele para colocar uns apartamentos na mão dele para ele vender. Danilo diz que às vezes olha ali de cima e tem vontade de acabar com a vida. Edu diz que tem que ir, mas antes fala que Alma já está perguntando quem está pagando as despesas deles e se ela descobrir, não vai perdoá-las. Então ele fechou a conta de Danilo e ele vai ter que ir para um hotel 2 estrelas, no máximo 3. E Danilo fica chorando. Na outra cena, Camila diz que Pedro contou uma historinha para ela. E Helena pergunta que história. Camila diz que é uma que a mãe dele contava quando ele era pequeno. Helena pergunta se Pedro está de carro e diz que precisa de carona dele para ir para casa, pegar uns papéis. Eles se despedem e saem. Na outra cena, Helena chega em casa com Pedro e diz que esqueceu algo e quer conversar com Pedro. Clara fala que se for segredo, eles vão entrar e deixá-los ali. Mas Helena diz que prefere conversar com ele no quarto. Clara pergunta no quarto e Helena diz que sim, e entra com Pedro. Zilda e Fred dizem que Clara foi indiscreta e mal educada, mas ela diz que não é possível que eles achem normal ela conversar com o primo no quarto. No quarto, Helena tranca a porta e diz que Pedro só sai dali quando ela disser tudo. Pedro diz que só quer saber quando ela vai contar para Camila. Helena diz que precisa da ajuda dele, mas Pedro pergunta quando Helena vai colocar desculpas e prolongar essa mentira. E por que ela não contou nas cartas que estava grávida? Helena diz que ele corria quando o assunto era filho e que ela nem sabia se ele estava lendo as cartas dela, porque ele nunca respondeu, e diz que passou por necessidade e a mãe dela que ajudou e deu sorte de encontrar um cara que deu um nome para a filha dela e assumiu a filha dele. E continua dizendo que se não fosse a possibilidade desse filho salvar Camila, ela nunca falaria isso para ninguém. Pedro pergunta o que esse filho tem a ver com Camila. E Helena fala que precisava engravidar dele, porque esse filho pode salvar Camila. Pedro diz que então ela não procurou por desejo e fala que ela o usou e que esse comportamento é o mesmo de uma prostituta, e pega no braço de Helena e diz que ele achou que foi por amor, mas Helena diz que foi por amor a Camila, e que ela já fez coisas muito pior pelos filhos e que pode fazer qualquer coisa por eles. Pedro empurra Helena na cama e sai do quarto. A cena vai para Pedro parando o carro na rua e Cíntia sai do banco e vê Pedro. Ela vai até ele e pergunta o que está acontecendo. Depois entra no carro e pede para ele se abrir com ela. Pedro chora e Cíntia diz para eles saírem dali. A cena vai para Cíntia chegando em casa com Pedro e diz que vai preparar algo para eles beberem. E Cíntia pede para a Verinha trazer gelo e pergunta onde estão todos. Verinha diz que foram ao cinema, mas já devem estar voltando. Na outra cena, Helena chega no quarto de Camila e Ivete acorda e pergunta como foi. Helena diz que foi até o fim, mas não sabe se Pedro vai ajudá-la porque está com ódio dela. Na outra cena, Cíntia diz que se Pedro não quer se abrir, pelo menos ele vai se acalmar para poder dirigir. Pedro diz que está muito estressado, com muitos problemas,
E Cíntia diz que Helena o bagunçou, né? E fala que Pedro só amou uma vez na vida. E vive procurando a Helena em todas as mulheres, mas não encontra. E continua dizendo que ele reencontrou ela. E é para tentar conquistá-la. E se ela não o quiser, aí sim, é para ele procurar Cíntia na Cíntia e Íris na Íris, mas não procurar Helena em qualquer mulher. Nesse momento, Eladio e Olivia chegam, e a cena corta para Cíntia escovando o dente, e Olivia dizendo que não vai cobrar explicações dela porque ela já é grandinha, mas Cíntia diz que não tem nada com Pedro, mas ele é carente e solitário, e estava paralisado no carro e ela o trouxe para relaxar. A cena vai para Pedro chegando em casa. Depois, a cena mostra Íris e Socorro espiando na porta e dizem que ele deve ter ido dormir. A cena volta para Pedro no quarto pensativo. Na outra cena, Camila acorda e pergunta se Pedro já foi. Helena diz que ele acabou de sair, mandou um beijo para ela e continua dizendo que tem algo para falar com ela e queria que Pedro estivesse junto. E quando olha, Camila já dormiu de novo. Na cena seguinte, Socorro entra no quarto de Pedro e chama a Íris para ver que a cama dele está arrumada e diz que ou ele arrumou para não sentirem o cheiro de ninguém ou nem deitou. Íris diz que elas viram ele chegando e ele chegou sozinho. Na cena seguinte, Martinha diz que não sabe se ele dormiu em casa, mas que às 4 da manhã ele saiu para cavalgar. E Socorro diz que quando ele está longe, ela respira até melhor. Na cena seguinte, Miguel chega na mesa e dá bom dia a todos. Cissa levanta o bolo e todos dão parabéns para ele. Miguel fica surpreso e agradece pelo carinho. Na cena seguinte, Edu chega e Camila diz que estava reclamando da demora dele, diz que ele já vai para casa descansar agora, mas Edu fala que não, que ele já foi em casa e agora está prontinho para ficar com ela. Na outra cena, Helena conversa com a cliente e Ivete chega e diz que encontrou Ana, e ela disse que é aniversário de Miguel e aconselha Helena a ir lá depois do trabalho. Helena diz que vai sim. Na outra cena, Pedro chega em casa e Íris pergunta se ele ainda não deitou. E Socorro pergunta se ele pode ficar uma noite inteira sem dormir. Pedro fala que já vai dormir demais quando morrer e que pode ficar umas noites sem dormir enquanto isso. E vai para o quarto se deitar na cama. Na outra cena, todos enchem bolas e preparam a surpresa para Miguel, e Cissa diz que esqueceu a vela e vai comprar, mas Luiz diz que tem uma lá em cima na gaveta. Cissa procura no escritório de Miguel, e a cena vai para Helena chegando na livraria com flores. Helena chega no escritório de Miguel e pergunta como Cissa está. Cissa pergunta o que ela está fazendo ali. Helena pergunta se hoje não é aniversário do pai dela. Cissa diz que é por isso mesmo e manda ela sair, porque ela não é bem-vinda ali. Helena coloca as flores na bancada e diz que só queria fazer uma surpresa e que gosta muito do pai dela. Mas Cissa diz que se ela gostasse não teria feito isso e que ela vai dar esperanças para Miguel depois de deixá-lo ali? Helena diz que entende que Cissa queira defender o pai dela, mas depois Cissa vai entender por que ela fez isso. Nesse momento o telefone toca e Cissa atende e diz que já está descendo e desliga. Mas Helena já se foi. Na livraria Helena sai e Leila a chama, mas ela não olha para trás. Cissa pega a vela e desce, cheia de mau humor. Então Ana pergunta o que está havendo. Cissa conta que Helena foi ali e ela colocou para fora, e que não vai deixar Helena ir ali e depois sumir e deixar o pai dela daquele jeito. Ana diz que quando Miguel descobrir vai brigar com ela. Na cena seguinte, Helena entra no elevador e Ofélia chama para ir ouvir um recital de canto lírico mais tarde. Helena entra em casa e Nina corre pro colo dela. Zilda chega e diz que Helena precisa fazer compras para casa
Helena fala que vai arrumar um tempinho e diz que vai levar Nina. Depois diz para Zilda levar a comidinha de Nina lá pro quarto dela e entra com Nina. Na outra cena, Glória fala que Danilo está muito mal. E Danilo diz que está na pior e chamou ali para saber como é que estão as coisas. Glória diz que Alma está irredutível e que já está até preparando a separação legal. Danilo fica triste e diz que não pode ser e que não pode acreditar nisso. E Glória fala para ele acreditar e se preparar. Na cena seguinte, Miguel chega e pergunta para a funcionária onde todos estão. Ela diz que estão no café batendo um papo e em seguida liga para Lisa e avisa que Miguel está indo para lá. Miguel chega no café e todos batem palma e cantam parabéns para ele. Em seguida, eles pedem para Miguel fazer um pedido. Ele pensa e apaga a vela. Depois Cissa o abraça e diz que o ama muito, e Miguel agradece a ela e a todos. Em seguida, todos pedem discurso para Ana. E Ana diz que, em nome de todos, quer desejar tudo de melhor para ele, que ele é como um pai para todos eles e a livraria uma família. Miguel agradece e corta o bolo, mas diz que o primeiro pedaço vai para ele mesmo. Na cena seguinte, Danilo chora e fala que a vida dele acabou, que ele não tem mais nada. Mas Glória diz que ele tem os filhos dele e que a Alma está dando tudo de bom e do melhor para eles. Danilo diz que viu no quarto de Rita e Glória fala que ainda tem o Rodrigo que está em cima de Alma e não desiste. Danilo diz que quando voltar para casa vai capar ele. Na cena seguinte, Miguel chega ao escritório super feliz e encontra um buquê de flores. Ele liga para a livraria e pergunta para Leila se alguém mandou flores para ele. Mas Leila diz não que ela saiba. Então Miguel pergunta se ela viu alguém ali procurando por ele, se algum conhecido foi ali. Leila diz que só viu Helena, mas que não sabe quando ela chegou, só a viu saindo. Miguel desliga e desce e pergunta para Ana se ela viu Helena ali. E depois pergunta para todos se alguém a viu, mas todo mundo diz que não viu. Miguel fica furioso e diz que Ana é gerente dali. E imagina se fosse um ladrão que tivesse entrado ali e fosse ao escritório dele, ninguém ia ver. Cissa entra na frente de Ana e diz que viu Helena e que não o chamou porque ele não estava ali. Miguel manda ela subir, que ele quer conversar com ela. No escritório, Miguel manda a Luiz sair e em seguida diz para Cissa dizer o que aconteceu. Cissa diz que Helena foi ali e ele não estava, então ela foi embora. Mas Miguel continua esperando a verdade. E Cissa diz que não precisa mentir e não gosta de mentir. E diz que colocou Helena para correr e diz que ela não é bem-vinda ali. Miguel fica furioso e grita com Cissa dizendo que ela passou dos limites. Ele não admite que ela se intrometa na vida dele desse jeito. Depois diz que Helena está passando por uma barra com a filha dela. E ela, Cissa, a trata dessa forma e continua brigando com Cissa. Cissa diz que não queria ver o pai para baixo no aniversário dele e que ele é educado demais, compassivo demais, ele não consegue ter uma atitude. Miguel fala que se Cissa não consegue lidar com as diferenças deles dois, é melhor ela ir viajar para Nova York, por exemplo, para colocar a cabeça dela em dia. Cissa diz que ele vai dar uma viagem para ela como castigo e não como prêmio. Miguel fala que ela não está merecendo prêmio nenhum. Depois manda Cissa ir trabalhar. Cissa sai e Miguel olha para o telefone. A cena vai para Helena contando uma historinha para Nina e convencendo ela a comer. Zilda chega e diz que Miguel está no telefone, mas Helena pede para avisar que ela está dando comida para Nina, depois retorna. A cena vai para Miguel, ele agradecendo a Zilda e desliga. Depois toma o Casablanca e olha a foto dele com Helena. Na cena seguinte, Glória fala de Danilo e Alma lê a revista e finge que não está interessada. Mas Glória continua dizendo que Danilo está acabado e está sofrendo de verdade e que deu pena quando ele desabou de chorar.
Alma pergunta se ele chorou mesmo e diz que é ótimo, porque ela se sente um pouco vingada, até porque ele disse que não chorou nem no enterro do pai. E Glória pergunta se Danilo tem família. Alma diz que quando o conheceu ele morava com um amigo corretor e que a mãe dele e o padrasto moram no subúrbio, mas que ela nunca os conheceu, mas Danilo às vezes mandava dinheiro para eles. Rita chega e avisa que Rodrigo chegou. Rodrigo entra com flores e diz que não chega nem perto do amor dele por Alma. Na cena seguinte, Clara reclama da entrevista de emprego porque o cargo é de recepcionista e deve ganhar uma mixaria. Ela queria mesmo ser vendedora para ganhar uma fortuna de comissão e diz que não está muito animada não. Depois diz que Helena ficou de ver com as amigas dela, mas até agora nada, né? Mas Helena fala que se chamarem é para ela ir e fazer uma experiência e fala que Clara não sabe fazer nada e quer ganhar bem. Isso é impossível. Mas Clara joga na cara de Fred que não pôde terminar os estudos dela porque ele não ganhava bem o suficiente para pagar uma babá. Helena troca de assunto e Zilda vem com o telefone dizendo que é Miguel de novo. Helena manda dizer que ela está jantando e liga depois. Na outra cena, Marcela e Camila conversam pelo notebook e falam sobre a força que elas precisam ter para ter vontade de viver e lutar para viver. Na cena seguinte, Clara abre a porta e é Miguel. Clara abre a porta e fala que é ótimo vê-lo ali e que ela queria mesmo falar com ele e diz que está precisando de um emprego que pague o que ela merece. Nesse momento, Helena entra gritando para Zilda que vá na casa de Ofélia e que se o Pedro ligar é para chamá-la imediatamente. Clara entra e diz que vai deixá-los a sós. Helena pede desculpas por Clara, mas Miguel diz que ele só veio agradecer as flores e pedir desculpa pela forma que Cissa tratou, e diz que precisa voltar para a livraria. Helena fala que vai à casa de Ofélia ouvir um canto lírico. Nesse momento a campainha toca e é Onofre que pede formas de gelo emprestada para Helena. Helena traz as formas de gelo e Onofre convida Miguel para ir até a casa dele, só um pouquinho. Miguel acaba aceitando e vai com Helena. Na casa de Ofélia, Onofre apresenta Helena e Miguel aos alunos de Ofélia. E Ofélia conta que eles se conheceram ali e hoje são 2 casais. Depois diz que a aluna faz uma peça maravilhosa e Miguel conta que quando era jovem foi a uma peça dessa com o pai dele. Ofélia diz que vai cantar em homenagem ao pai dele então. Na outra cena, Severino fica abicorando Martinha. E Socorro conta para Iris que está achando Severino estranho ultimamente, mas Iris não presta atenção e diz que tem problema demais na cabeça dela. A cena vai para Pedro escrevendo para Helena dizendo que precisa de um tempo para assimilar tudo isso. Não só por ela estar grávida dele, mas por saber que ele também é pai da Camila e que isso tudo o assustou e quer pedir desculpa por ter reagido daquela forma. Na cena seguinte, Miguel chega em casa e Cissa está no sofá. Ela acorda e diz que estava esperando ele para pedir desculpa e abraça Miguel. Miguel diz que entende o que ela quis fazer e diz que ela pode se preocupar com ele, mas ela precisa entender mais e não passar do limite, e diz que precisa ir dormir e sai. Mas antes Cissa o chama e pede para ele não mandá-la para fora do país exilada. Miguel diz que não vai mandá-la, mas Cissa diz que se ele não vai mandá-la como castigo, poderia mandar como passeio, e abraça Miguel. Na outra cena, Severino elogia a roupa de Juvenal e diz que Pedro está procurando por ele. Mas Juvenal diz que é dia de folga dele. Se Pedro quiser que ele troque, ele não vai trocar. A cena vai para Iris chamando por Socorro e por Pedro. Ela vai até o quarto de Pedro e o vê tomando banho. Depois acha a carta que ele escreveu e lê. Na carta ele pede desculpa para Helena por ter se comportado mal e diz que ainda está zonzo por saber que ela está grávida e por saber que ele é pai de Camila. Iris entra em desespero e chora lendo a carta. E assim
termina o capítulo 130 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir para você que se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam? E claro, comenta aqui de que cidade você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.